Jesus, quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, queridos, podermos estar reunidos para juntos podermos adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina, o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Hoje é culto da Sagrada Família e família é projeto de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: minha família é um projeto de Deus. E daqui a pouco nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de saber quantas pessoas estão nos visitando pela primeira ou segunda vez. Dê um sinal com sua mão assim para que eu possa conhecer. Temos uns jovens aqui, ali atrás, aqui também uma família, nossa irmã. Muitas pessoas nos visitando ali também. O que a igreja tem para dizer para todos os visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça com a gente. Sejam todos bem-vindos, é muito bom podermos estar reunidos nessa noite. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Nós estamos na campanha com o tema A Noite da Direção. E hoje é o encerramento dessa campanha, nesse mês de outubro. E eu quero trazer uma palavra de Deus que vai trazer direção para o seu coração. E se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, da criação. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu quero trazer essa palavra também ao seu coração, e que possamos nessa noite ouvir a voz do Espírito. Se você não tem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui na projeção. Gênesis 12, quem encontrou diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Vamos ler o verso 1 a seguir. Gênesis 12, verso 1 a seguir, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Diga: Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Uma das piores coisas na vida de uma pessoa é estar perdida, sem direção. E pior do que estar sem direção é estar caminhando na direção errada. Quantas pessoas estão caminhando, estão indo até mesmo rápido demais em direções erradas. Na direção errada daquilo que Deus tem para a vida dela. Na direção errada do plano, do propósito de Deus. Quantas pessoas estão apressadamente caminhando o caminho da perdição, o caminho que leva à morte eterna, ou o caminho que leva à condenação. E nós precisamos estar na direção certa daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma direção certa para mim, e Deus tem uma direção certa para você, amém? Nós precisamos agora saber qual é a direção de Deus para nós. Semana passada nós compartilhamos que a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus nos dá a direção. Em um mundo perdido,
Em um mundo onde as pessoas não sabem o que fazer, o relacionamento com Deus nos mostra qual a melhor direção a se seguir na vida. E nós precisamos aprender que não existe outra direção melhor a não ser a do Senhor, porque Deus sabe qual é o melhor caminho para nós. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser caminho de vida. Tem caminhos que, olhando aos olhos naturais, parecem ser caminhos de paz. Tem caminhos que parecem serem bons, mas a Bíblia diz que o final deles é morte e destruição. Então, a questão é aonde eu vou chegar, aonde eu vou estar, porque muitas vezes o caminho que eu estou trilhando, o caminho que eu estou caminhando, pode ser um caminho de perdição. E Deus é que sabe, querido. Deus é aquele que conhece os caminhos, e Ele sabe qual é o caminho de perdição e o que não é. E nessa campanha, nós estamos pedindo a Deus, para que Deus não nos deixe enganado, para que Deus não nos deixe na direção errada, e para que Ele nos mostre qual a melhor direção a se seguir na vida. Quantos compreendem? Eu não sei se você conhece a história de Abraão. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Abraão creu quando não tinha Bíblia. Abraão creu quando não tinha nenhum outro como exemplo. Abraão é considerado amigo de Deus. E Deus libera uma promessa na vida de Abraão. Certa feita, Deus chega para Abraão, que não era Abraão o nome dele. O nome dele era Abrão. O que significa Abrão? Abrão significa pai exaltado. O nome de Abrão significa grande pai. E parece uma contradição, porque Abraão, que era Abrão, tinha o nome de pai exaltado, de grande pai, mas ele não tinha um filho sequer. É contraditório. Alguém que tem o nome de grande pai, de pai exaltado, e não tinha nenhum filho sequer. E isso aos 75 anos de idade. Só que Deus se revela para Abrão, e fala para ele: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Deus dá a direção para Abraão, Deus diz para Abraão que essa direção, se ele seguir, tinha uma promessa. E qual era a promessa da direção de Deus para Abraão? É que Deus iria fazer de Abraão uma grande nação, que Deus ia fazer de Abraão um homem exaltado, que Deus ia engrandecer o nome dele, que Deus ia abençoar ele, que Deus ia abençoar os que abençoarem ele, que Deus ia amaldiçoar os que amaldiçoassem Abraão, que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por causa de Abraão, através da promessa feita em Abraão e cumprida na cruz do Calvário, a sua família é abençoada. Amém? Deus dá uma direção a Abraão. Deus disse para ele que iria levar ele para uma terra que ainda ia mostrar. Abraão sai para um lugar que ele nem sabia onde era. E olhando, você pode dizer: Abraão saiu sem direção. Não, Abraão não saiu sem direção, sem rumo. Ele podia até não saber para onde ia, porque muitas vezes a gente é muito ansioso. A gente muitas vezes quer saber os detalhes, quer saber como vai ser, e muitas vezes a gente tem medo de seguir a direção de Deus, porque muitas vezes a gente quer ter o controle da situação, a gente quer ter o controle de tudo, e nós precisamos entender que a fé é a confiança em Deus, é quando eu não tenho o controle, mas Deus está no controle. Amém? Isso é fé, meu irmão. É confiar, é acreditar, mesmo sem ver. Fé é crer mesmo sem saber como vai ser.
mas eu estou crendo que vai ser bom, que Deus tem o melhor. Abraão recebe uma direção de Deus, e a primeira direção de Abraão, sabe qual foi? Sai da tua terra. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã, trilhar o caminho de Deus sem antes sair de um lugar que Ele deseja que a gente saia. Abraão vivia na casa do seu pai. Seu pai era idólatra, seu pai adorava outros deuses, o seu pai, a sua família, era uma família que estava perdida, que não tinha compromisso com o Senhor. Mas Abraão ouviu a voz de Deus, falando para ele sair, para ele se retirar daquele lugar, para ele ir para outro lugar. Deus não disse o lugar, Deus, eu vou levar você para uma terra, eu vou te mostrar ainda, só que você tem que sair, você tem que abandonar este lugar. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque talvez Deus está falando com você, que existem lugares que você deve sair. Não tem como trilhar o caminho de Deus sem sair do caminho que nos leva à perdição. Talvez Deus está dizendo para você: saia desse caminho que é caminho de perdição. Se você quer ser direcionado por Deus, se você quer ver a direção de Deus na sua vida, então saia da onde Deus quer que você saia: do pecado, do engano, da mentira, da ilusão. Deus está dizendo: saia do vício, saia da bebida. Aí tem pessoas que dizem assim: pastor, é tão difícil. Não, querido, é uma decisão. É uma decisão. O vício só segura uma pessoa até o dia que ela não decidir, mas no dia que ela decidir, o vício não pode mais segurar ela. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas que nem na igreja vêm, mas que disse assim: nunca mais eu bebo, e nunca mais bebeu. Sim ou não? Eu conheço pessoas que nem na igreja vêm e diz assim: eu nunca mais vou fumar, e nunca mais fumou, porque é uma decisão. Conheço pessoas que nem na igreja vêm, mas a pessoa fez um compromisso de ser honesto, falou: nunca mais eu roubo ninguém, e a pessoa decidiu a não viver mais uma vida de roubo, de engano. Existem pessoas que nem na igreja vêm, mas decidiram: nunca mais eu uso droga. É uma decisão. Agora, vir à igreja e buscar de Deus é mais fácil, porque você vai conseguir através de Deus a força. Mas tudo na vida da gente é uma decisão. E Deus disse para Abraão: se ele quisesse viver as promessas, se ele quisesse viver um novo caminho, caminho de bênção, caminho de prosperidade, caminho de abundância, Abraão precisava sair daquele lugar que ele estava. E é coisa difícil, irmão, você sair de um lugar onde você foi criado, de um lugar onde você já está acostumado, de um lugar onde você se sente seguro. É difícil. Até os demônios resistem em sair. Sabe, você fala no nome de Jesus, você diz: demônio, sai dessa pessoa, e o demônio diz o quê? Eu não vou sair. E quando sai, o demônio sai de uma pessoa, a Bíblia diz que eles depois querem voltar. O diabo não desiste. Então o diabo não quer que a pessoa saia do erro, o diabo não quer que a gente saia da vida errada. Mas a gente precisa decidir ouvir a voz de Deus, que Deus está nos chamando: sai disso aí, sai desse engano, sai dessa mentira, sai disso aí, que isso aí é perdição. Caminho que Abraão estava trilhando com a sua família era um caminho de perdição, de engano. Só que Abraão obedece à voz de Deus. A fé é isso, é obedecer sem ver. Ele não viu o caminho melhor, mas ele obedeceu. Ele não sabia qual era a terra, mas ele obedeceu. Ele não sabia qual era a terra, mas ele decidiu obedecer. Aprenda algo. Nós precisamos entender que ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não tenha o controle do caminho que Deus está nos conduzindo, Abraão não sabia qual era a terra, mas ele sabia que Deus estava com ele.
Abraão sabia que o Deus que o chamou estava com ele, mesmo sem saber para onde ir, mesmo sem saber a direção para onde ficava a terra que Deus havia prometido. Abraão foi. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus estava com ele. Irmãos, não importa o caminho, se muitas vezes é um caminho perigoso, mas se Deus estiver com você, meu irmão, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, amém? O salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ainda que seja um caminho de morte, mas se eu estou na direção de Deus, eu sei que Ele está comigo. Abraão saiu da casa do seu pai, sem saber para onde ir, mas sabia que Deus estava com ele. E se você seguir a direção de Deus, se você ouvir a voz de Deus no seu coração e obedecer a Deus nessa noite, mesmo sem saber como vai ser, mesmo sem saber como vai acontecer, uma coisa você pode ter certeza: que Deus vai estar com você, amém? Deus estava com Abraão. Abraão saiu da sua casa, saiu da sua terra, só que Abraão leva o seu sobrinho Ló. Ele obedece, mas obedece em parte. Essa é a grande dificuldade do ser humano, obedecer a Deus por completo. Por isso que a Bíblia diz: amará a Deus de todo o teu, é de todo o coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Abraão até segue a direção de Deus, mas ele segue em parte, porque Deus disse: olha, você tem que sair do meio da sua família. Só que ele leva o seu sobrinho Ló, porque ele confiava, mas ao mesmo tempo tinha medo, porque ele sabia que se ele morresse, não tinha ninguém para herdar o que era dele. E ele imaginava: vou levar o meu sobrinho Ló, porque se eu morrer, ele vai herdar toda a herança, ele vai continuar a minha história. Só que havia uma promessa de Deus para a vida de Abraão, e o Deus que promete, Ele cumpre, amém? Se Deus prometeu, se está na palavra de Deus e Ele prometeu, pode passar o que passar, acredite, Ele vai cumprir. A palavra de Deus não falha, meu irmão. A palavra de Deus é viva, fiel e verdadeira. Deus chama Abraão, e lá na frente ele vai ter uma transformação. Aos 90 anos, Deus vai mudar o nome dele. E Deus muda o nome de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões. Só que ele ainda não tinha filho. Deus acrescenta um A no nome de Abrão e se torna Abraão. A mulher de Abraão era Sarai. Sarai significa princesa. E Deus vai e tira um I do nome dela e fica Sara. Deus disse para Abraão: olha, a partir de hoje o seu nome não será mais Abrão, será Abraão. E o nome da sua mulher não será mais Sarai, será Sara, que quer dizer princesa também. Eu vejo uma coisa interessante aqui, que tem pessoas que para Deus fazer algo na vida delas, Deus vai ter que acrescentar. Tem pessoas que Deus acrescenta algo, e quando Deus acrescenta, é só a confirmação daquilo que Deus tem para a vida dela. Quando Deus acrescenta, há uma transformação, há uma mudança. Tem pessoas que Deus vai acrescentar, agora tem pessoas que Deus vai ter que tirar. No caso de Sarai, Deus teve que tirar o I. E tem gente que Deus tira, não é o I, Deus tira algo. Tem hora que Deus tira algo da nossa vida para nos mudar, para nos transformar. Mas tem hora também que Deus acrescenta. Tem gente que Deus vai acrescentar, mas tem gente que Deus vai tirar. Mas tudo vai contribuir para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, amém? Aos 100 anos de idade, Abraão vai ter o seu filho da promessa, com a sua esposa Sara. Aos 100 anos de idade ele tem o seu filho. A promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Abraão obedeceu a Deus, ele creu, e durante essa caminhada Abraão vai passar por alguns testes de fé. A fé de Abraão vai ser provada.
Meu irmão, a partir do momento que você decide caminhar para Deus, não quer dizer que a sua fé não vai ser provada, não quer dizer que a gente não vai ser provado. E eu vejo que desde o primeiro teste na vida de Abraão até o último na vida dele, todos os testes na vida de Abraão envolveram renúncia. Não tem como seguir a direção de Deus sem renunciar a algo. Não tem como seguir a direção de Deus sem abrir mão de algo, de alguma coisa. Sempre que Deus quer nos levar a uma direção nova, Ele sempre vai pedir a gente que a gente venha abrir mão de algo, de alguma coisa que pode nos impedir. Abraão teve que abrir mão de muita coisa. Ele teve que abrir mão da sua terra, ele teve que abrir mão da sua parentela, ele teve que abrir mão da sua família, ele teve que abrir mão do seu sobrinho, ele teve que abrir mão até mesmo do próprio filho, quando Deus pediu o seu filho em sacrifício. Abraão teve que abrir mão, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tinha uma promessa, e essa promessa ia se cumprir na vida de Abraão. Sabe, o Senhor me trouxe aqui para compartilhar com você essa mensagem. É preciso sair da onde Deus quer que a gente saia. Eu pergunto para você: aonde é que Deus está dizendo para você saia? Da onde é que Deus está dizendo para você saia deste lugar? Este lugar não é um lugar para você. E muitas vezes não é só um lugar geográfico. Pode ser, muitas das vezes, uma situação que você está. Muitas vezes pode ser um pecado que você está. Se você quer viver a direção de Deus na sua vida, decida a partir de hoje renunciar àquilo que Deus está te pedindo. Se você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, decida a partir de hoje renunciar, abrir mão. Porque muitas vezes a gente quer ir para o céu. E você sabia que o céu é bem pertinho? Sim ou não? O céu é muito perto. Você já foi lá, bispo? Não, querido, eu não fui, mas é uma passagem. Quando uma pessoa morre em Cristo, para onde é que ela vai? Para a eternidade com Cristo, sim ou não? Então é uma passagem. Quando eu sair desse corpo, quando a minha hora, a sua hora chegar, se você estiver em Cristo, você entrará na eternidade. E vai ser tão rápido, e é tão perto. E por que Deus não nos leva logo para o céu? Já que o céu está tão próximo, já que a eternidade é tão perto, por que Deus não nos leva para lá? Porque Deus está nos preparando para estar lá. Porque a proposta de Deus não é só te levar para o céu. A proposta de Deus é te preparar. A proposta de Deus é me preparar para poder estar no lugar que Ele preparou para mim. Porque a pior coisa do mundo é colocar alguém em um lugar preparado que essa pessoa não esteja pronta. Deus preparou tudo, criou céus, criou terra, colocou o homem no jardim, mas o homem não estava preparado para obedecer a Deus. O homem não estava preparado para renunciar. E o homem decidiu querer ser igual a Deus, dono do seu próprio nariz. O homem decidiu estar no lugar onde Deus não tinha colocado ele. O homem decidiu viver o caminho da desobediência. Estava tudo preparado para ele. Ele não tinha falta de nada. Ele não precisava de nada. Mas faltava a obediência a Deus. Sabe, nesse caminho que nós estamos caminhando rumo à eternidade, Deus está nos preparando para que possamos obedecer a Ele, obedecer a Sua palavra. Sabe, tudo que Deus quer de mim e de você não é muita coisa. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua casa, Deus não quer as coisas que você tem. A única coisa que Deus quer de nós é a obediência. É a única coisa que Deus quer, que a gente obedeça a Ele. Foi isso que Abraão fez. Deus queria o filho de Abraão, sim ou não? Não, Deus só queria a obediência de Abraão. É tanto que Deus não permitiu Abraão matar o seu filho, sacrificar, oferecer a Deus. Deus só queria a obediência de Abraão.
Deus não quer nada seu, meu irmão. Deus só quer que você obedeça a palavra dele. Deus só quer que você renuncie, abre mão. É isso que Deus quer. Foi isso que Abraão fez. Abraão obedeceu a Deus. Abraão decidiu crer. Abraão decidiu crer contra a esperança. Ele não tinha esperança, mas ele tinha uma palavra de Deus liberada sobre a vida dele, amém? Que através dele ele seria uma grande nação, que através dele Deus iria abençoar todas as famílias da terra. E a promessa de Abraão se estende para mim e para você. Se você obedecer a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, se você der ouvido à voz de Deus e seguir o caminho que Deus tem para você, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai engrandecer o teu nome. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Se você decidir seguir o caminho do Senhor, pode ter certeza que Deus vai te abençoar e abençoar os que te abençoar. Pode ter certeza que Deus vai amaldiçoar os que te amaldiçoar. Pode ter certeza que através de você outras famílias vão ser abençoadas. Quando, bispo? Quando você decide fazer igual a Abraão, obedecer a Deus, crer, acreditar, tomar posse da palavra dele e seguir o caminho do Senhor, porque os caminhos do Senhor são os melhores para nós, amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Igreja não salva, o bispo não salva, o pastor, o padre, o papa, o apóstolo. O único que pode salvar a sua alma, o único caminho que pode conduzir a minha, a sua alma, à eternidade, a Deus, chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Religião no mundo nenhuma, nenhum outro caminho a não ser Jesus. Não tem outro caminho que nos conduz à salvação. É engano do homem achar que uma religião, eu sou evangélico, não vai salvar. Eu sou da igreja tal, A, B, C, pode ser qualquer igreja, qualquer religião. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está no caminho, que é Jesus. E nós precisamos estar nesse caminho que é Jesus. E o caminho de Jesus envolve renúncia. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, abra mão das suas vontades, do seu querer. Aquele que quiser me seguir, muitas vezes vai ter que deixar pai, mãe, vai ter que deixar fazenda, vai ter que deixar bem, vai ter que abrir mão de algo. E muitas vezes as pessoas não querem seguir esse caminho. Mas esse é o caminho que nos conduz à promessa eterna. É esse caminho que nos conduz a uma terra prometida que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você: abra mão do que for necessário. Renuncie o que precisar renunciar em prol do Evangelho, em prol de Jesus Cristo, em prol da promessa que Deus tem para mim e para você. Ofereça a Deus o que você tiver de oferecer. E caminhe em obediência, que a mesma promessa que estava sobre Abraão vai se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Deus disse o que para Abraão? Sai da tua terra. Aonde é que você tem que sair nessa noite para poder desfrutar o que Deus tem para você? Qual é o lugar que você tem ouvido Deus falar? Nós vamos orar nessa noite, e você vai pedir a Deus a mesma fé que Ele deu a Abraão. Você vai pedir a Deus que Deus lhe dê a obediência que Deus deu a Abraão, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? Direção, é isso, querido, é saber que eu estou obedecendo a Deus, mesmo sem saber de muitas coisas, mesmo sem saber o caminho direito, mas sabendo que Deus é comigo e que eu estou caminhando debaixo de uma palavra. Fique de pé, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. O Senhor Jesus está nos chamando. O Senhor Jesus está te chamando, para que possamos abandonar todo o caminho de perdição, de engano. Feche os teus olhos neste momento. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas todas as famílias da terra em ti.
Essa promessa chegou a nós através de Abraão. E essa promessa precisa se estender para a nossa casa. Essa promessa precisa se estender para a nossa família. Mas o Senhor Deus, nessa noite, quer que nós venhamos abrir mão, renunciar aquilo que nos afasta de obedecer a voz dEle. O Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ter que sair deste lugar. Você vai ter que abrir mão disso aí, Abraão, porque isso aí não está de acordo com a minha palavra. Não está de acordo com os projetos, os planos que eu tenho para você. Essa noite pergunta a Deus, diga a Deus, o que é que o Senhor quer que eu abra mão? Pergunta a Deus neste momento, fala para Ele, diga: Deus, o que o Senhor deseja que eu renuncie? Fala para Deus quais são as renúncias que você tem que tomar. Peça a Deus neste momento, diga: Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. O Senhor Deus está te chamando. O Senhor Deus está dizendo: saia desse mundo de trevas, saia desse mundo de pecado, de engano, saia do mundo do vício, saia do mundo da prostituição, da idolatria, saia do mundo do vício, da bebida, do cigarro, da droga. Deus está nos chamando para abandonar os desejos da carne, os nossos pecados, e seguir a direção que Ele tem para nós. Então peça a Deus nessa noite, diga: Deus, eu quero sair. Talvez você já tentou abandonar a bebida, o cigarro, a droga, a prostituição. Talvez você já tentou sair desse mundo de pecado, de engano, e você não conseguiu. Peça a Deus neste momento que venha te ajudar. Diga: Deus, me ajuda, Senhor, a sair do engano, do pecado. Me ajuda, Senhor, a sair de tudo aquilo que me afasta do Senhor, porque eu quero te obedecer, eu quero ouvir a Tua voz. Se renda a Deus de todo o seu coração. Feche os teus olhos. Essa noite a presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real neste lugar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até sempre atentos. Sempre atentos permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto não de longe. Nunca mudaste. Nunca mudaste.
isso, declare o impossível acontecer. Levante as suas mãos e declare: Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Diga assim comigo, diga: meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo que só o Senhor é o único caminho que me conduz à salvação. Diga: Deus, escreve o meu nome no livro dos céus e que eu possa trilhar esse caminho de salvação. Diga: Jesus, a minha vida é tua. Diga: Senhor, me ensina a ser obediente como Abraão foi. Diga: Deus, aumenta a minha fé e me torna amigo do Senhor. É o que eu oro, penso que seja assim. E se você crer, diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ainda em pé, querido. Ainda em pé, nós já estamos finalizando. Terça-feira nós temos aqui um encontro só com as mulheres aqui na igreja. E lá na salinha nós temos uma reunião só com os homens. Então você que é mulher, não falte terça-feira. Quarta-feira nós estamos tendo culto normal. Quarta-feira é a campanha das causas impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus, ele não conhece o impossível. Não existe nada para Deus que seja impossível. Deus é o Deus das causas impossíveis. Então, quarta-feira, venha participar conosco. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. E sexta-feira, culto de libertação, curas e milagres. Amém? Lá no final, o pessoal da dança está tendo um caldo lá. As meninas da dança estão fazendo caldo para poder juntar recursos para poder elas comprarem o material da dança, as roupas dela. É R$5. Bispo, me pegou desprevenido. Você vai anotar o seu nome lá e aí depois no outro dia que você vier você paga, tá bom? Você não vai ficar sem tomar o caldo. Toma o caldo lá para ajudar o Ministério de Dança. E os visitantes, no final, eu vou pedir que entregue para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Você vai salvar, mandar um oi lá com o seu nome. Nós vamos salvar e mandar mensagem de fé para vocês. Amém? Domingo que vem, não falte. Nós estaremos iniciando uma nova campanha, um mês de outubro, de novembro. Não falte, porque vai ser forte em nome de Jesus. A obreira Divânia vai estar orando, agradecendo a Deus por esse culto, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardados, protegidos, livrando de todo mal. E não esqueça de passar lá no final e abençoar o Ministério de Dança, queridos. Amém, igreja? Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Queridos, amanhã, na casa da obreira Rose, que fica aqui, a rua entrando em frente da SAMU, 7h30 da noite, vai ter o culto das mães que oram. Você que é mãe, não pode faltar. Amanhã, 7h30, culto das mães que oram na casa da obreira Rose. Amém, glória a Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Pai mais uma vez nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, Senhor,
por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas nessa noite, meu Pai, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Eu te agradeço pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai, pelo teu mover, pelo teu agir, meu Pai, que o Senhor nos leve em paz, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe cada um. E desde já eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vire para o seu irmão, dê a paz do Senhor, em nome de Jesus.